Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma videoaula de trigonometria e hoje eu preparei aqui no GeoGebra. Estamos aqui no GeoGebra, ó, observando aqui o GeoGebra clássico. Eu fiz aqui um círculo, né? Um círculo para a gente entender a função seno, né? No nosso círculo trigonométrico, que ele vai de -1 a 1, ou seja, de raio 1, nós desenhamos aqui o nosso ciclo no plano cartesiano, então dá para nós observarmos, por exemplo, aqui esse ponto, que ele vai, vamos dizer assim, simbolizar a abertura desse arco aqui, né? Um ponto C, abertura do arco de B até C. Então vamos andar aqui, ó, com esse ponto por todo o ciclo e ver o que vai acontecer, ó. A gente vai iniciar aqui, ó, no sentido anti-horário. Então vamos começar aqui do 0, né? E vamos aumentando, chegamos aqui a 90 graus. Dá para você observar aqui, ó, né? O que está acontecendo com esse ângulo interno aqui. E o arco aqui, ó, né? Vai abrindo, ó. Vamos abrindo o arco, passamos para o segundo quadrante, fomos e chegamos até a metade do ciclo. E a metade do ciclo, nós sabemos aí que é um ângulo, faz um ângulo aí de 180 graus, né? 180 graus. Então, temos aqui um semicírculo. Então, vamos andar mais 90 graus, ó. Olha, observando aqui, ó. Aqui embaixo, nós vamos chegar em 270 e aí nós vamos voltar a 360, né? A 360, certo? Então, para a gente ter ideia, né? Onde é que eu vou verificar, então, a função seno? Então, eu fiz aqui, ó, um triângulo, coloquei 3 pontos, nós fizemos aqui, ó, um ponto E, um ponto C, um ponto F e um ponto A, né? Quando eu falo em função seno, a projeção desse ponto C aqui, ó, ela vem para o eixo Y. É esse eixo Y aqui, ó, que é onde eu vou localizar os valores do meu seno, né? Os valores do meu seno. Quando eu abro aqui meu arco, 18 graus, né? 18,73 graus, então ele vai se referir a um eixo vertical aqui, a um determinado número, como nós vimos lá na tabela, né? Então, geralmente a gente utiliza os arcos notáveis, né? Nos nossos cálculos de 30 graus, 45, 60, no primeiro quadrante. Daí nós vamos abrir e ampliar, né, para os outros graus que são, vamos dizer assim, são equivalentes ao segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, vamos abrir aqui, ó, vamos subir um pouquinho mais, né? Olha só, abrindo o ângulo, 29, 30. Então, dá exatamente aqui, olha, um pouquinho, né? Você vai observar que ele vai dar quase no meio, ou seja, vai dar no meio. Então, se eu tenho um raio que vai aqui do centro até a borda de uma unidade, 30 graus, o seno de 30 graus equivale a meio. Então, está aqui em azul. Porque se a gente for observar, a gente faz uma equivalência a um triângulo retângulo, né? Onde nós vamos ter aqui o ângulo e nós vamos ter o cateto oposto, cateto adjacente, vamos ter a hipotenusa. Então, dependendo aqui de onde está a nossa observação. Então, vamos pegar aqui novamente e vou abrir para 45. Vamos abrir para 45. 40, 41, 42, 43, 44, ó, 45, aqui, ó, próximo 45, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o seno de 45 aqui, ó, tem um valorzinho, né? Um valor. E aí, a gente vai depois mais observar quanto é que esse valor aqui. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, é esse tamanho aqui, ó, que vai do A até o F. Aqui está o seno. Então, vamos observar que cada vez que a gente abre o arco, o seno vai aumentando, ó, né? Vai aumentando.
Vamos abrir mais um pouquinho, chegar em 60. Vamos olhar aqui, ó, 60, vamos descer só um pouquinho, ver se a gente consegue. Passou, aí 60, né? Observe que aumentou um pouco mais, né? Então, o seno de 60 graus, nós sabemos ali pela tabelinha, né? Que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Né? Então, olha só como aumentou, né? E quando nós chegarmos aqui até 90, o que vai acontecer? Observa aqui o ângulo, ó, estamos abrindo. O que vai acontecer com o seno? Chegamos até a 90 graus, né? Até 90 graus. Então, o seno é esse valor inteiro, todinho, né? Que equivale a 1. Então, o seno de 90 equivale a 1. Vamos aumentar um pouquinho mais que 90 o nosso arco. Vamos ver o que acontece aqui com o seno, né? Ó, aí ele volta a diminuir, né? Ele volta a diminuir, ó. Ó, vai voltando, eu tô aqui no segundo quadrante. Eu vou pegar aqui e colocar em 120. Ó, 120. Observa que aqui o tamanho, né, do meu seno, ele vai ser igual ao tamanho de 60, né? Ao tamanho de 60. Então, nós vamos ter que o seno de 120, ele é igual ao seno de 60, né? Observa que ele ainda está aqui acima de zero, então ele é positivo. Vamos andar aqui um pouquinho mais, vamos abrir até, vamos supor que até 50. Vamos ver aqui, ó. Até 150. 150 aqui, ó. Ó, 150, ele já volta praticamente à metade. Ou seja, o seno 150 é exatamente igual ao seno de 30, ao seno de 30 graus. E à medida que a gente vai abrindo, o que está acontecendo com o seno? Ele vai diminuindo de valor até a gente passar para o terceiro quadrante. Vamos lá, vamos aumentando um pouco mais, aumentando. Olha só o que vai acontecer, chegamos em 180. 180, se a gente for fazer a projeção, o seno de 180 é zero, né? Equivale a zero. Porque ele desceu tanto, ó, ele desceu tanto que ele zerou em 180. Vamos passar de 180? Vamos abrir o arco passando 180. O que vai acontecer com o seno? Ele vai ficando negativo, né? Vai ficando negativo. Então, se nós chegarmos aqui, por exemplo, a um arco de 200, 210, né? O que vai acontecendo? O seno vai ficando negativo, o seno é negativo. E quando chegamos aqui em 270 graus, o seno fica totalmente ao contrário. Então, é menos 1, o seno passa a ser a menos 1. Vamos abrir um pouco mais no quarto quadrante. O que vai acontecendo quando a gente vai para o quarto quadrante? Ó, o seno volta a diminuir, né, de tamanho. Ele diminui de tamanho, mas os valores eles começam a aumentar de novo, né? Começa a aumentar os valores, começa a aumentar. Então, ele vai sair do negativo, chegamos em 360, então o seno de 360 zerou. Zerou. E assim vai. Se a gente subir, ele vai aumentando cada vez mais. Lembrando, ó, que ele saiu de menos 1, vai aumentando, 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 aumentando. E quando a gente tem um arco lá em cima, né? Vamos olhar aqui, ó. Ó, ele chega até 1 em 90. Então, o seno de 90 é 1. O seno de 0 e 360 é 0, né? Nós vamos vir para cá, ó, 280 também é 0. 280 não, 180 também é 0. E para cá, para baixo, ó, quando o arco chega a 270, então nós vamos ter o seno sendo menos 1. Ok? Então, esse vídeo aqui é para você visualizar o seno, a projeção Y, né? Essa projeção Y, tá? À medida que a gente abre ou fecha aqui os ângulos no ciclo trigonométrico, o que está acontecendo com o meu seno?
Então, o seno eu vou olhar sempre aqui, ó, aqui no eixo Y. Então, gente, no próximo vídeo nós vamos falar aí da função cosseno no ciclo trigonométrico. Até a próxima.